Então, com o senhor, pastor Jorge. Oremos, irmãos. Deus louvado e glorificado seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia em que nós já sentimos, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor sobre a nossa vida, a vida de cada um dos teus filhos aqui, Pai. Também pedimos, ó Pai, a tua orientação, a tua direção para este encontro que tem sido bênção para nós e que o Senhor esteja, Pai, na instrumentalidade do teu servo, pastor Diogo, nos ensinando nesta noite. Nós queremos estar com nosso coração aberto para ouvir o Senhor nos ensinar nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso presidente, pastor Fernando, demais pastores aqui nesta sala de oração. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor fará. Toma a direção de todas as coisas da nossa caminhada, da nossa família, das nossas igrejas. Ó Pai, nos abençoa grandemente. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Jorge. Boa noite mais uma vez a todos que estão aqui. Agradecer imensamente ao pastor Diogo por aceitar o convite, né, da Ordem da Subseção Norte Catarinense, e tenho certeza que vai ser um tempo abençoador. A ideia é que após a palavra do pastor Diogo, se houver dúvidas, perguntas, né, teremos esse tempo também, se for o caso. E agora eu quero, então, passar a palavra, né, para o pastor Diogo. Fique à vontade. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estar com vocês aqui, revendo colegas aí de ministério, líderes tão queridos. Obrigado, pastor Fernando, pelo convite, que me honra bastante. Gostaria de estar presencialmente. Eu busco sempre a oportunidade de estar em Santa Catarina. Eu vou a esse estado desde 2011, portanto, tem 12 para 13 anos que eu tenho ido a esse estado e já fui mais de 15 vezes, então dá mais de uma vez ao ano que eu gosto de ir a Santa Catarina, é um estado que mora no meu coração, os irmãos já sabem. E eu sempre, quando estou com vocês, eu sou alvo de muito amor, muito respeito, muita consideração que eu não mereço. Isso é graça de Deus e graça dos irmãos na minha vida. Eu sou muito grato a todos vocês, pastores aí de Santa Catarina, que sempre me acolhem, me fazendo sentir assim muito especial. Eu agradeço a vocês por isso. Um abraço especial aí, Cledemilson, Jason, queridos amigos, missionário Adriano, pastor da PIB de Joinville, missionário Simon, que alegria revê-lo, meu irmão, e todos os demais que estão aqui acompanhando, alguns já conheço, outros estou conhecendo agora, ou pelo menos, se minha memória não está falhando, estou aqui vendo pela primeira vez. Para mim é uma honra estar aqui. Trago um abraço em nome da Junta de Missões Nacionais, o pastor Fernando Brandão, toda a equipe missionária em atuação de norte a sul no Brasil, e nesses dias agora difíceis, que estamos engajados em apoio ali ao estado vizinho de vocês, no Rio Grande do Sul. Então, o pastor Samuel Mouta já se dirigiu para lá, o pastor Milton Monte também já foi para lá. Estamos numa grande mobilização de apoio aquelas igrejas, aqueles cidadãos ali dessas mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento tão difícil, tão terrível, mas a missão continua, a missão segue. Então, sintam-se abraçados em nome de toda essa equipe missionária, também em nome da minha igreja, Igreja Batista do Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, que é liderada pelo pastor Judicleide Santos. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o pastor e a evangelização. Eu separei aqui 4 pontos para tratar com os irmãos. Depois, nós vamos conversar a respeito desses pontos. Meu objetivo não é ensinar ou dar uma palestra, porque os irmãos é que estão na igreja local, os irmãos conhecem o seu contexto. Eu quero trazer apenas alguns pontos para a reflexão. Antes de tudo, uma conceituação de evangelização. O que é a evangelização? Quando eu estou em sala de aula, conversando com meus alunos acerca de missiologia,
chega uma aula em que nós temos de falar sobre evangelização, o que ela significa. Eu sempre uso como exemplo o chamado efeito massa de pizza. Eu não sei quantos de vocês aí já fizeram uma pizza. Não é comprar a pizza pronta, é fazer a massa da pizza. Quando você faz uma massa da pizza, você faz aquele bolo assim de trigo e outros ingredientes, e em algum momento você precisa esticar essa massa num tabuleiro, certo? Você unta o tabuleiro e ali estica a massa. O que acontece nesse efeito massa de pizza é que quanto mais você estica, mais fina essa pizza vai ficando. Se você estica demais a pizza, ela pode se romper e ali ela vai perder o seu efeito dentro daquele tabuleiro. Então, alguns conceitos em missiologia e teologia também são assim. Se nós os esticarmos demais, os ampliarmos demais, eles vão se tornando muito finos e perdendo o sentido, perdendo o seu significado. Evangelização é assim. Evangelização é em um conceito muito simples, a comunicação do evangelho. Por comunicação, nós estamos falando na pregação, na comunicação verbal, na comunicação interpessoal e até mesmo por algumas plataformas de comunicação, como rádio, TV, internet e tudo mais. Ok? E o evangelho é aquela mensagem que conhecemos, resumida por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, aquela mensagem que lhe foi transmitida e ele repartiu, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então, a mensagem que transforma, a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a mensagem da morte de Cristo, a morte salvífica e a sua ressurreição. Esse é o mínimo que alguém precisa ouvir para crer e ser salvo. Então, quando estamos falando de evangelização, estamos falando da comunicação do evangelho, o anúncio dessa mensagem salvadora. Agora, quando entramos na dinâmica da evangelização, existem muitos outros atos que acompanham a evangelização. Isso depende de contexto. Muitas vezes, as pessoas que queremos alcançar não estão abertas à evangelização. Se nós simplesmente chegássemos e oferecêssemos a apresentação do evangelho, elas não teriam ouvidos. E aí, dependendo do contexto, precisamos agregar outras ações. Por exemplo, num contexto de calamidade, como é o que está sendo vivenciado no sul do Brasil, precisamos de amparo, precisamos de cuidado, precisamos de misericórdia. E isso vai dar oportunidades de pregar o evangelho. Ou no contexto da Cracolândia, onde a Junta de Missões, os batistas brasileiros, por meio da Junta de Missões, promovem o ministério da Cristolândia, não é só falar, é necessário agir. Então, existem várias ações que compõem a dinâmica de evangelização da igreja. Então, num conceito mais estrito, a evangelização é a comunicação do evangelho. Num conceito mais amplo, são todas as ações, todo o conjunto de ações que vai contribuir para permitir o momento em que se evangeliza de fato, em que se comunica o evangelho. E aí agora nós entramos no nosso tema. E a pergunta para a nossa provocação inicial é a seguinte: a evangelização integra as funções pastorais? Bem, no Novo Testamento, nós sabemos que a palavra pastor é empregada com o uso de uma metáfora. Se usa como base o pastor de ovelhas, aquele que cuida do rebanho. O pastor também é o supervisor. O pastor é aquele mais experiente que cuida do rebanho, o presbítero. O pastor é um mestre, é aquele que ensina. Nós temos, dentro da série de Igreja Multiplicadora, um livro muito interessante chamado 3 Coisas que Todo Pastor Deve Fazer, do Dave Earley. E ali ele fala pregar, ele fala de formar líderes e ele fala de orar. 3 coisas importantes que todo pastor deve fazer. Quando a gente entra no assunto da pregação, bem, a pregação é um anúncio do evangelho.
é o anúncio das verdades de Deus, é a exposição da Bíblia. Isso tem tudo a ver com a evangelização. Então, não há como pensar em um pastor enquanto pregador do evangelho que não seja uma pregação que o torne um evangelista. Todo pastor deve ser evangelista, porque dentro da sua natureza, do seu ofício, tem a pregação do evangelho. E o que é pregar o evangelho? Não é outra coisa senão evangelizar. Quando, em Atos 6, as outras tarefas ali ligadas à ação social estavam tomando o tempo dos apóstolos, eles falaram, peraí, eu preciso formar outros líderes que cuidem dessa parte, para que nós não percamos a nossa concentração, a nossa dedicação prioritária à oração e à proclamação da palavra, à pregação da palavra. Então, falar em pastor e evangelismo é falar de duas coisas absolutamente conexas. Todo pastor deve ser um evangelista, ok? Mas aqui eu quero separar 4 formas, e a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa sentença que eu acabei de dizer, né? Esse princípio que todo pastor deve ser um evangelista, em 4 maneiras de um pastor da igreja local se envolver mais com o evangelismo. A primeira, evangelização pessoal. Em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 5, Paulo diz assim a Timóteo: você, porém, tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz o trabalho ou a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Quando olhamos o contexto, nós vemos ali Paulo instruindo Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E Paulo diz por quê. Por que Timóteo deveria insistir na pregação da palavra? Porque haveria um tempo em que as pessoas não iriam querer mais ouvi-la, não iam querer mais se atentar para a palavra de Deus. Iam buscar assuntos que afagariam o ego delas. E aí Paulo fala, mas tu, porém. Então, vamos pensar no nosso contexto hoje. Muitas pessoas não desejam ouvir o evangelho. Inclusive, pensando no evangelicalismo brasileiro, muitas igrejas que negociam o evangelho pregam um outro evangelho. Pregam um evangelho da prosperidade, um evangelho de triunfalismo. Estão cheias de gente. Pregadores coach arrastam multidões. E aí, o jovem pregador, o jovem pastor, pode se sentir um pouco desencorajado. Será que vale a pena pregar o evangelho genuíno? Paulo está dizendo para Timóteo, você não é como eles. Você vai pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, sofrendo as aflições que tiver que sofrer, você vai cumprir o seu ministério, você vai ser sóbrio, você vai ser moderado, você vai ter a cabeça no lugar, não vai sair de moda em moda atrás da novidade da hora, e você vai fazer o papel de um evangelista. Gente, a palavra evangelista só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Não fica claro que no Novo Testamento exista o que alguns chamam de dom de evangelista. Nós temos em Efésios 4, parece-me que ali está falando de ofícios. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ali não é uma lista de dons, é uma lista de ofícios. Porque no início da igreja, no início da era da igreja, havia aqueles pregadores itinerantes.
que saíam e iam anunciar o evangelho em outros lugares, uma espécie de apóstolos com A minúsculo. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, faz a obra de um evangelista, significa o seguinte: mesmo que você seja o pastor de uma igreja local e você tenha um rebanho para cuidar, você precisa agir na cidade onde você está como um desses evangelistas agiria. Não é? Seja um evangelista, você é um pastor de igreja local. Mas você precisa agir nessa cidade da mesma maneira que um evangelista agiria se fosse aí a primeira vez. A gente sabe da existência desses evangelistas pela tradição e até mesmo pelo Novo Testamento. João instrui a igreja a colocar à prova esses evangelistas, esses pregadores itinerantes. Se pregasse um falso evangelho, nem deveriam ser recebidos. Então, o evangelista ali, de Efésios 4, era esse ofício, esse missionário que ia a lugares pioneiros, pregar o evangelho, e muitas vezes eram recebidos pelas igrejas que estavam ali para impulsioná-los à evangelização, dando-lhes o sustento e o suporte para avançarem mais. Mas na igreja local, Paulo fala para Timóteo, você vai enfrentar oposição, você vai ter dentro da sua audiência gente que não vai querer ouvir o evangelho. O que você faz? Você insiste na pregação, e mais, você precisa agir como um pregador itinerante agiria se estivesse aí. Ou seja, você precisa, muitas vezes, deixar o seu rebanho, deixar o seu púlpito e ir na cidade encontrar pessoas novas. Encontrar pessoas novas. Como eu disse, a palavra evangelista aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma em Efésios, capítulo 4, essa aqui de Timóteo, e a outra com Filipe, que foi chamado o evangelista. Mas ele só foi chamado o evangelista depois de ter cumprido um ministério de evangelismo. Então, assim, a primeira forma de um pastor se envolver mais com o evangelismo, ele precisa fazer o trabalho de um missionário pioneiro. Aqui nós temos missionários de missões nacionais, né? O Adriano serviu missões nacionais por muitos anos, o Simon está aqui, sabem bem, e não sei se tem outro plantador de igrejas aqui, como é o trabalho pioneiro. Você chega numa cidade, você não conhece ninguém, você tem que se relacionar com pessoas, fazer amizades, a fim de construir relacionamentos exploradores e pregar o evangelho. Aí vem a primeira questão para a gente. Como um pastor pode se envolver mais com evangelismo? Ele precisa fazer obra de um evangelista. Querido pastor, você conhece não crentes na cidade? Você tem amigo não crentes? Quando você vai abastecer o seu carro no posto, você vai sempre no mesmo posto, geralmente. Você faz amizade com o frentista, o moço da padaria, o porteiro do prédio, eu não sei. Mas é necessário que o pastor seja um exemplo para a igreja de aquele que age como um pioneiro, age como um missionário, relacionando-se com não crentes a fim de alcançar-lhes com o evangelho. Muitas vezes, nas igrejas, há falta de evangelismo porque não vem no pastor um modelo de um evangelista. O pastor só prega sobre evangelismo, busca encorajar os membros à evangelização, mas ele não dá o modelo, ele não dá o exemplo. E a gente sabe que o exemplo é que arrasta, o exemplo é que inspira. Então, essa é a primeira forma de um pastor se envolver mais com o evangelismo. Ele precisa exercitar a evangelização pessoal. A segunda, ele precisa treinar os membros para evangelizar. Efésios 4 diz que o Espírito Santo deu pastores/mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, existe um ministério que é do pastor e existe um ministério que é da igreja. Ali em Efésios 4 está falando da obra do ministério, não é o ministério pastoral, é o ministério da igreja, que é a evangelização, que é a multiplicação de discípulos. Ok?
Às vezes a gente fala assim, quem reproduz ovelha, não é o pastor, certo? Mas voltando àquele primeiro ponto que eu falei, dentro de uma igreja batista, o pastor também é ovelha. Nós não temos clero em igreja batista, certo? O pastor é uma ovelha que está liderando outras. Então, o pastor também precisa evangelizar. Mas nós sabemos que, usando a metáfora do pastor, quem se multiplica são os membros. Então, o papel do pastor, segundo Efésios 4:11, é capacitar, mobilizar, impulsionar os membros para a evangelização. As igrejas mais evangelísticas são aquelas que conseguem mobilizar e capacitar os seus membros para a evangelização. Não é só um ministério de evangelização para poucos selecionados, mas toda a igreja evangelizando, toda a igreja testemunhando. E é papel do pastor desenvolver essa cultura de evangelização em toda a igreja. Uma pergunta: quantos por cento da sua membresia evangelizam no dia a dia? Quantos por cento dos membros de sua igreja evangelizam no dia a dia? Vou pedir ao Paulo para fechar o microfone, Paulo, por gentileza. Deus abençoe, tá, meu irmão? Obrigado. Então, o pastor pode se envolver mais com o evangelismo à medida que ele mobiliza e capacita os membros. E uma coisa eu tenho descoberto. A pergunta: por que a maioria dos membros de nossas igrejas não evangeliza? Tem várias respostas. Tem frieza espiritual, tem falso convertido, não deveria existir, mas tem, gente que não se importa com a salvação dos outros, mas existe uma parcela significativa das igrejas que não evangeliza porque não sabe como fazer, não sabe por onde começar. E é função do pastor ensinar a igreja como evangelizar. Então, promova treinamentos, promova capacitação, livros, vídeos. Eu queria recomendar aos irmãos, com perdão aí de fazer uma autorrecomendação, mas 2 materiais. Um são os vídeos da Caravana do Arrependimento, que são vídeos de câmera escondida de evangelização pessoal, que eu gravei e coloquei no YouTube desde 2008, e um outro treinamento, que é uma playlist com treinamento de testemunho pessoal, conversas evangelísticas e como apresentar as lições do Evangelho de João. Eu vou passar essa playlist para o Fernando, ele distribui aí no grupo. Existem várias igrejas que estão colocando os membros para estudar a partir desse treinamento que está todo gravado em vídeo gratuitamente no YouTube. Os irmãos querendo, eu posso fornecer-lhes, inclusive, o PowerPoint desse treinamento, porque é o pastor que deve treinar a igreja para a evangelização. Ok? Então, primeiro, a evangelização pessoal do pastor. Segundo, treinamento dos membros, mobilização e treinamento dos membros para evangelizar. Terceiro, a pregação evangelística. O púlpito precisa ser evangelístico. Deixa eu esclarecer bem o que eu quero dizer com isso. A geração do meu pai, que acabou de completar sábado agora 50 anos de ministério pastoral, foi formada no seminário e seguiu aí pelas décadas de serviço ao ministério pastoral, sob a premissa de que culto de manhã é doutrina, culto à noite é evangelístico. Acho que aqui, não sei se é só o Adriano que é do Rio de Janeiro. Jason é do Rio também? Do Rio. Não sei se era assim na época de vocês, adolescência. O pensamento batista fluminense era assim. Todo culto do domingo de manhã era um culto de doutrina. O culto de domingo à noite era um culto evangelístico. Ok? Mas o que eu quero dizer não é isso, não é simplesmente você fazer um culto com o tema do evangelismo. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro,
não é mais assim. Muitas igrejas não têm cultos mais domingo de manhã e à noite. Eu sei que em Santa Catarina parece que não há essa cultura de 2 cultos, manhã e noite. Mas aqui no Campo Fluminense, no Rio de Janeiro, até há alguns anos, é muito comum. Algumas igrejas ainda têm um culto de manhã e à noite, como cultos diferentes. Hoje, ao perceberem que a frequência da membresia é diferente, quem vai de manhã nem sempre vai à noite, ou quem vai à noite nem sempre vai de manhã, algumas igrejas estão optando por um culto apenas, ou manhã ou noite, ou mesmo o mesmo culto, 2 vezes, o culto gêmeo, vamos dizer assim, e aí o membro escolhe qual dos 2 cultos. O Novo Testamento não dá para a gente uma indicação se deve ter 1 ou 2 cultos. É a opção da igreja e contexto. Aqui no Rio de Janeiro, questões de mobilidade urbana, violência, tem colocado os cultos para mais cedo. É difícil encontrar aqui no Rio de Janeiro uma igreja que tem culto 7h30 da noite. Quem faz culto à noite, o culto é 18 horas, para terminar o mais cedo possível, para que o membro fique menos vulnerável pela violência da cidade ao sair do culto. Mas eu não estou falando sobre quantidade de culto, nem o tema do culto. Estou falando o seguinte: a pregação precisa ser expositiva, precisa expor a Escritura. E a Escritura vai determinar quando a evangelização vai acontecer. Se a gente entender a evangelização como a proclamação do Evangelho, toda a Bíblia é evangelização. A Bíblia tem como tema central a pessoa de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Então, toda a pregação tem que culminar em Cristo. Spurgeon, Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte: eu busco encontrar em todo o texto um caminho que leve até Cristo. Se eu não encontro esse caminho fácil, eu vou pular uma cerca, atravessar um campo, cruzar um rio, mas eu vou chegar em Cristo. Porque o assunto tem que ser Jesus. O assunto não pode ser apenas ética e comportamento. O assunto da pregação expositiva tem que ser Cristo, porque a pregação expositiva prega a Bíblia e a Bíblia é a respeito dele. Então, quem prega expositivamente, por exemplo, sequências em um determinado livro da Bíblia, ou escolha um trecho da Bíblia para pregar, geralmente vai se deparar com temas evangelísticos. E mesmo assim, nós podemos ser mais intencionais nas aplicações do sermão. Então, mesmo um sermão que não tenha uma conotação evangelística muito direta, você está pregando sobre família, sobre, por exemplo, a importância de pai e mãe presentes na educação do filho. É uma mensagem doutrinária. Você pode, mesmo assim, de modo intencional, pensar: que tipo de aplicação evangelística eu posso fazer dessa mensagem? É só você imaginar. Na minha congregação, pode ter não crente. Na minha membresia, pode ter gente não regenerada. Pode ter um visitante, pode ter alguém. E na hora de preparar o sermão, quando você trabalha as aplicações, você já pensa: eu tenho que deixar ali pelo menos 1 ou 2 aplicações pensando no não crente. Ok? Outra coisa, quando a mensagem for evangelística, o assunto está concentrado no evangelho, deixar claro ao não crente o que ele precisa fazer para ser salvo. Eu sei que o tema do apelo é polêmico. O tema do apelo é polêmico. Dependendo da sua teologia, da sua bagagem soteriológica, você pode ser mais a favor do apelo ou menos a favor do apelo. Tem aqueles que pensam: o apelo tem que ser feito sempre. Outros dizem: não, o apelo não pode ser feito nunca, porque quem converte é o Espírito. Eu diria o seguinte: nesse sentido aí, Fernando, eu sou muito spurgeonista. Eu posso não
vamos dizer assim, garantir salvação para quem levantar a mão. Porque a salvação não é por levantar a mão. A salvação é uma obra do Espírito que acontece dentro do coração humano, a obra de regeneração. Porém, como Spurgeon fazia, eu sempre vou instar o pecador a se arrepender e depositar sua fé em Cristo. Eu sempre vou insistir com ele, eu vou dizer para ele, olha, você precisa se arrepender e crer em Jesus para ser salvo. Então, não basta pregar a mensagem do Evangelho, é necessário aplicá-la de tal modo que o pecador perceba que aquela é a hora, aquele é o momento, aquela é a ocasião de ele depositar a fé em Cristo. Aí, se você vai fazer isso na forma de um apelo, pedindo para ir à frente, levantar a mão, repetir uma oração, eu deixo com você e com a sua teologia. Mas convocar a salvação, insistir para a pessoa crer, é algo que todos nós deveríamos fazer. Né? Spurgeon dizia o seguinte, se é para alguém ir para o inferno, que seja por cima, como se fosse, não lembro se é exatamente assim que ele disse, mas é como se ele dissesse, que seja por cima de toda a nossa insistência. Né? Ele vai ter que superar a minha insistência se ele estiver muito obstinado para ir para o inferno, porque eu vou apelar naquilo que eu puder para que ele deposite sua fé em Cristo. Ok? Quarta coisa, então, primeira coisa, a evangelização pessoal. A segunda coisa, mobilizar e treinar os membros para a evangelização. A terceira, pregue o evangelho. Pregue o evangelho, a pregação expositiva, o texto vai determinar quando o evangelho virá à tona para ser explicado. Pense em aplicações voltadas para não crentes e deixe ciente o pecador daquilo que ele precisa fazer para ser salvo. Não tenha medo de evangelizar a sua igreja. Eu acho muito interessante quando Paulo escreve aos Romanos, no início ali da sua carta, aquela igreja não tinha sido plantada por ele. E ele diz o seguinte, a fé de vocês é famosa no mundo inteiro. A fé de vocês é famosa. Vocês são uma igreja extraordinária. Vocês estão aí na capital do Império Romano, debaixo de toda a pressão, e mesmo assim são uma igreja de fé. E eu quero muito ir vê-los. E eu quero ir vê-los para comunicar o evangelho para vocês. Porque você, poxa, Paulo não tinha o pudor, vamos dizer assim, o cuidado para evangelizar crente. Mas Paulo fala, porque eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo entendia que mesmo numa igreja boa, mesmo numa igreja cuja fé era famosa, ele precisava evangelizar. Então, não tenha receio de pregar o evangelho para a sua igreja. Teve uma vez aí, uns anos atrás, que eu fiz uma pesquisa informal, perguntando para os pastores aqui no Rio de Janeiro, quantos % de sua membresia você considera que são verdadeiramente salvos? E as respostas giraram em torno de 50%. Eu fiquei aterrorizado. Eu não sei qual é a sua realidade. Se eu pudesse pensar assim, olhando aí o comportamento da membresia da minha igreja, a gente sabe que tem muita gente boa, muita gente crente, mas tem gente encravada, a gente sabe disso. Olhando para a membresia da sua igreja, quantos % você acredita que são verdadeiramente salvos? Fica com essa pergunta. Coloca aí sua cabeça no travesseiro essa noite. E se você pensar, olha, deve ser 90, 80, 70, não sei. Se forem 90% de pessoas que são salvas, é claro que a gente não pode julgar 100% fidedignamente, mas a Bíblia nos orienta a examinar os frutos. Então, pelos frutos a gente conhece. Tem gente que não dá sinais de ser uma pessoa regenerada. Se você chegou a pensar aí, eu acho que 10%, 20% da minha membresia não é salva de verdade. Isso deveria tirar o seu sono, para que você pregue o evangelho, mesmo se só tiver crente no auditório, ok? Ou supostamente crentes. Quarta coisa, fazer com que a igreja tenha uma cultura de acolhimento do não crente. Como o pastor pode se envolver mais com a evangelização? Isso tem a ver com cultura. O que é cultura? Cultura é o somatório dos valores, dos comportamentos que a igreja tem.
a sua tradição, o seu jeito de ser e funcionar. Toda igreja tem uma cultura. Não estou falando da cultura fora, não. Estou falando da sociedade, não. Estou falando da cultura organizacional. A cultura da igreja, como ela funciona, como ela opera. E a função do pastor trabalhar essa cultura. Se tiver desvirtuamento, se tiver falhas, se tiver inconsistências bíblicas e teológicas, metodológicas, é função do pastor combater isso. E, às vezes, a igreja deixa de ser evangelística porque ela tem uma cultura que repele o visitante. Repele o visitante. Em 1 Coríntios 14, a partir do verso 23, Paulo está ali falando sobre o dom de línguas. Mas ele coloca algo muito interessante, Simon. Ele falou o seguinte: se entrar um não crente no seu culto, ele vai achar aquilo uma loucura? O debate ali é sobre línguas. O culto, irmãos, é uma audiência do povo com o Deus vivo, o povo de Deus com o seu Deus. Então, o culto é a reunião da igreja mesmo. O culto não é para o não crente. O culto é para a igreja que se reúne e prestar esse culto para Deus. Então, o culto envolve Deus e o povo de Deus. É a reunião do povo de Deus diante do Deus que adora. Porém, não crentes entram. Não crentes estão ali. Quando eles estão ali, a mensagem, aquilo que acontece, a dinâmica do culto, tem que fazer sentido para eles. Embora o culto não deve ser preparado exclusivamente para o não crente, mas a gente tem que considerar a presença dele. Na pregação, como eu falei, coloque uma aplicação pensando no não crente. Agora, o culto como um todo, o culto da sua igreja, atrai ou repele o não crente? Quando o não crente chega, ele é acolhido, ele se sente bem, ou ele estranha e pensa, nossa, que lugar esquisito, não quero voltar. E aqui uma coisa interessante. Ed Stetzer é um missiólogo norte-americano, escreveu vários livros, estão traduzidos em português, tem um muito bom chamado Plantando Igrejas Missionais. Ele diz o seguinte, pastor Adriano: a igreja mais fiel é aquela cujo único escândalo é o evangelho. A única barreira que ela coloca para o não crente é o próprio evangelho, não tem outra barreira. Ela não acrescenta dificuldades para o não crente. Então, se na sua igreja a dificuldade para o não crente é a falta de simpatia das pessoas que estão à porta, ela acrescentou mais um empecilho, porque o evangelho em si já é um escândalo, ele já causa repulsa, porque ele acusa, ele restaura, mas ele acusa primeiro. Nós somos pecadores, precisamos de redenção. O evangelho é um escândalo. O evangelho não é assim absorvido simpaticamente pelo pecador, ele precisa ser quebrantado. Então, o evangelho por si só já é uma grande barreira, mas às vezes a gente acrescenta. E aí, algo para a gente pensar. Como um não crente se sente no culto da sua igreja? A gente poderia entrar em vários assuntos aqui. A arquitetura, a disposição dos móveis da igreja. Estou falando sério. Às vezes, o ambiente está tão poluído com tanta coisa que o cara entra e já está distraído, já tem um banner aqui, já tem um não sei o quê. Aqueles que recebem, como você trata os visitantes, como é a música na igreja, a escolha dos temas e das letras, o volume dos instrumentos, a vestimenta, o tempo do culto, tudo isso precisa ser analisado. E, às vezes, a gente está tão imerso nessa cultura da igreja, o seu jeito de ser,
que a gente não a percebe mais. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício, Jason, fazer o seguinte, um dia que a gente não tiver uma participação no culto, né, porque geralmente a gente está pregando ou dirigindo o culto, a gente vem fazer o seguinte como pastor. Hoje eu quero fazer como um visitante faria. Você vai, se veste como um visitante, claro que você não vai se disfarçar porque todo mundo te conhece, né? Não estou falando para colocar máscara, não, mas você vai, senta como se fosse um visitante e tente se sentir como ele iria se sentir se fosse essa igreja, a sua igreja. Ele se sente bem, se sente deslocado, se sente incentivado a participar, ele se sente tocado pela mensagem, pelas músicas, ou ele não voltaria mais. Essas foram as 4 coisas, Fernando, que eu preparei. Existem muitas outras. Poderia falar sobre redes sociais, poderia falar sobre engajamento com comunicação na cidade, tipo programa de rádio, programa de televisão, que isso vai contribuir para a evangelização. Muitos pastores estão envolvidos em esse tipo de ação. Participam de programas, participam de debates na rádio, televisão, internet. Tem muita coisa que eu poderia abordar, mas reservei essas 4 e queria disponibilizar um tempo aí para comentários, mais do que perguntas, comentários, acréscimos aí que os irmãos podem fazer para a gente se edificar mutuamente. Fernando. Maravilha, pastor Diogo. Queria abrir então para os demais pastores aí, os irmãos aí, comentar. Bom, eu vou puxar a fila, eu acredito que esse último tópico, né, de promover uma cultura de acolhimento e o treinamento mesmo de evangelismo das pessoas é um ponto que são bem delicados mesmo, né? Então, muitas pessoas realmente elas têm dificuldade de evangelizar porque elas nunca evangelizaram, né? Então, por exemplo, tem um irmão na nossa igreja que ele já é crente já há uns 10 anos e ele tem os seus relacionamentos de evangelismo. Esses dias a gente fez um evangelismo porta a porta, né? Ali nas redondezas da igreja. E ele ficou assim maravilhado, né? Como que foi uma coisa simples, né? Não teve muito muita técnica, né? A gente simplesmente falou de Jesus, apresentou o evangelho de forma simples, conversamos. Então, é um ponto, né? E a questão da cultura, né? De acolhimento, às vezes, que nem o senhor falou, acredito que a gente acaba só pensando na gente, né? No nosso bem-estar, na nossa... e a gente acaba esquecendo, né? Então, nossa, muito importante mesmo, muito importante. Simon levantou a mão, mas eu queria fazer só um comentário. Nós sabemos que, estatisticamente, a maioria das pessoas que vêm à igreja, se convertem, são adicionadas na membresia, estão vindo pelos relacionamentos, muito mais do que pela evangelização de porta em porta, evangelização de rua. Eu acredito na evangelização de rua, evangelização de porta em porta, evangelização na praça, costumo fazer isso. Deus sempre tem alguém para alcançar. Mas essa evangelização, assim, de pessoas desconhecidas, ela tem ainda um outro propósito, que é treinar a igreja para a evangelização dos amigos. Muitas vezes, a experiência na rua, uma viagem missionária, evangelização na cidade vizinha, um projeto assim, vai acrescentar àquele membro não só a força espiritual, a convicção de sua missão e de que o poder do Espírito está nele, mas também vai ajudá-lo a responder melhor perguntas que surgem. Quanto mais ele evangeliza pessoas desconhecidas nesse tipo de projeto, nesse tipo de ação evangelística, mais bem preparado ele está para evangelizar dentro dos relacionamentos dele. Ok.
Simon tinha levantado a mão, Fernando? A sua palavra, pastor Diogo, realmente ela é muito certa mesmo, muito certa. Com essa evangelização com pessoas desconhecidas, em projetos assim, desmistifica aquela ideia de que eu não sei evangelizar, né? A pessoa e pai é o meu filho, né? A gente foi uma viagem missionária e ele pegou o cubo, isso ano passado, o cubo, e começou a abordar as pessoas e falar do cubo. E isso foi muito bom para ele. Mas o meu comentário é sobre o crescente número, isso também é verdade que você disse, crescente número de pessoas que estão em nossas igrejas e precisam ser convertidas, de conversão. Nós não estamos para julgar, mas precisamos ficar de olho, porque essas pessoas, elas causam um tumulto muito grande dentro da igreja. Elas vêm com toda aquela aparência de crente, fala igual crente, mas no dia a dia você vai percebendo que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está encaixando na vida de crente dela. Então, isso me despertou, porque eu vivi isso recentemente com algumas pessoas aqui, né? Vieram de igrejas batistas, isso que fiquei mais impressionado. Vieram de igrejas batistas, mas causaram uma confusão, e então isso tem crescido, e realmente precisa ser, eu acredito que precisa haver um discipulado mais intenso com a membresia, um discipulado mais intenso, para colocar na parede mesmo, como se diz, colocar na parede quem está realmente vivendo o evangelho ali, porque às vezes é só uma aparência, não tem uma prática, uma vivência com Cristo, só fica de domingo e o dia da semana não faz nada. Fernando, você conduz aí. Ok, Boa o noite. Paulo tinha levantado a mão, pode falar, Paulo? Tudo isso que o pastor falou e eu também aí correspondeu, eu digo assim, sobre essa pregação evangelística, eu sempre tenho observado, como o pastor falou, o cuidado em relação àquele culto de domingo, realmente é importante a pregação evangelística, porque hoje, muitas vezes, a gente não se preocupa com isso. Essa pregação evangelística, como o pastor falou, o pastor Diogo falou, ela é tão importante que, como o pastor Adriano está pregando sobre o sermão, ou as bem-aventuranças ali, muito crente que está dentro da igreja está sendo reevangelizado, está sendo tocado para viver um verdadeiro evangelho. Eu digo assim, é muito importante não só para os que estão chegando, mas principalmente para aqueles que já são membros, que precisa realmente de uma mudança, uma transformação. Se não tiver essa sacudida, nunca vai mudar. Se não tiver esse puxão aí, a pessoa vai continuar a mesmice e vai só protelando, vivendo uma vida, como o irmão falou, de domingo a domingo e nada muda. E outra questão que o senhor falou também é essa questão da oportunidade da gente evangelizar. Eu digo para o senhor, eu tenho observado isso, e muitas vezes os cristãos, eles se fecham e vem a oportunidade ali, eu vejo até na fila. Foi ontem, eu estava na fila do mercado, tinha chegado no quartel, e eu fardado, e o cara começou a falar, se eu era militar, quanto tempo eu tinha? Eu disse, a questão de tempo é tão importante, eu comecei a introduzir a questão de tempo em relação a Deus, que a nossa vida aqui é muito passageira, e nisso eu criei um meio para falar de Jesus. Todo tempo a gente tem que estar falando.
dê uma oportunidade a gente envolver, como o senhor falou de Spurgeon, ele pula muro, ele pula cerca, ele faz tudo, mas tem que sempre chegar em Cristo. É uma oportunidade para a gente apresentar Cristo para as pessoas. Realmente é tremendo o que o senhor falou aí sobre a evangelização. Esse negócio é evangelização própria da gente, de treinar os outros, de realmente buscar uma pregação evangelística e de, vamos dizer assim, pegar aquele que está perdido e inserir ali numa cultura para entender o que é a cultura da igreja e o que é ser igreja. Muito bom, Paulo. Feliz de ver o pessoal aí da PIB de Joinville. E aí o Marcelo também. Abraço, meu irmão. E pastor Jorge também levantou a mão. Depois Ok. o pastor Adriano. Eu procurar ser breve, mas quero cumprimentar o pastor Diogo pela excelente exposição desta noite e falar de 2 pontos que realmente me chamou a atenção. Uma é a questão da pregação, né? Pregação no púlpito. Nós temos aqui, eu estou há 2 anos em Blumenau, vindo de São Gonçalo, uma realidade completamente diferente, um público, né? Uma cultura bem diferente, mas maravilhado com o local, reconheço Blumenau como um verdadeiro campo missionário. E uma coisa me chamou a atenção, pastor, com relação à pregação, porque, na verdade, é isso aí, a pregação expositiva, ela acaba, nessa minha realidade aqui, eu tenho procurado até exercitar um pouquinho disso, ou seja, transformar o teu... Já teve situações aqui, meus queridos, que eu fui para a igreja assim, eu vou separar 2 textos, porque, de repente, eu preciso... Tem gente lá de fora, etc., e, enfim... Mas eu já estou, assim, redesenhando essa coisa, partindo exatamente para essa estratégia que o pastor falou. Eu preciso arranjar ali no meio da mensagem, no meio da pregação, fazer uma organização a ponto de eu pegar o texto e transformar esse texto acessível em qualquer condição, em qualquer momento. Então você fala, você ensina, você prega, você evangeliza, você treina até mesmo no mesmo tema, no mesmo assunto, na mesma passagem bíblica. E eu acho que isso aqui, para nós, para a nossa realidade aqui, é bem forte, é bem necessário. A outra é a questão da evangelização. A evangelização hoje, assim, a gente tem tido alguns desafios, porque até mesmo o próprio contexto social, essa questão das legislações, está vendo aí alguns movimentos que cada vez mais vem limitando a igreja de estar pregando de uma maneira que a gente vem pregando lá da nossa experiência lá do passado. Então eu vejo, por exemplo, uma estratégia, pastor, que é bem apropriada talvez para esse tempo, é através das redes sociais também. Não só um relacionamento intencional com amigos, como bem disse o pastor Paulo, numa fila, numa sala de espera do médico, mas também acho que é a estratégia através das redes sociais. Nós temos aqui, por exemplo, em Blumenau, muitas pessoas chegando de fora e que querem se situar, querem conhecer uma igreja. Houve situações aqui na nossa igreja. Olha, eu vim aqui porque eu vi pelo Google, pelo Instagram. Então, pensando nessa forma de evangelização também, não só treinar a igreja e também entender que o pastor é um evangelista, mas também essas estratégias que estão bem aí à baila, né? E a gente precisa também se preparar para isso. Muito obrigado pelos ensinamentos. Maravilha, pastor Jorge. Agora o pastor Adriano. Boa noite, irmãos. Eu vou pedir permissão aqui e deixar aqui uma saudação especial para o meu amigo Diogo. Que alegria revê-lo, viu, pastor Diogo? Sabe que você mora no meu coração. Terça-feira é um dia bem corrido aqui para nós, que todos os pequenos grupos nossos aqui se reúnem na terça-feira. Então, eu só vou fazer um breve comentário e vou precisar me retirar, Fernando, para dar tempo de eu chegar no PGM, tá? No último ano que eu estava como seminarista da PIB de Curitiba, naquela ocasião, o pastor Pascoal, ele desenvolvia com a igreja a visão Igreja com Propósito, né, do Rick Warren. E aí ele comentou de uma pesquisa que o pastor Rick Warren fez nos Estados Unidos com 500 igrejas, dos membros daquelas igrejas, o que eles consideravam como mais importante para eles terem decidido ficar na igreja. E aí, então, em primeiro lugar, a resposta foi acolhida.
ter pessoas com as quais eles pudessem se reconhecer, essa chegada na igreja. A segunda foi pregação expositiva. E a terceira não me lembro exatamente qual foi, mas o que me chamou a atenção é que houve uma inversão ali. Pregação expositiva como algo importante, mas vindo depois de ser bem acolhido. E, às vezes, a gente está nesse embate, né, de não abrir mão de pregar a palavra e só pregar o evangelho, sem acréscimos, mas a palavra do pastor Diogo hoje, para nós hoje, ela é o grande desafio da PIB Joinville, de nós mostrarmos para a igreja que nós precisamos ter comunhão uns com os outros, mas especialmente também ser uma igreja acolhedora. O Marcelo, que está aqui e nos ouve, né, ele às vezes está dirigindo o louvor e ele conclama que os membros da igreja possam se assentar mais para frente, para que os visitantes que vão chegando depois possam sentar atrás. E é uma dificuldade só nesse pequeno detalhe. Então, a gente tem muita coisa ainda para rever aí. Gostei muito dessa cultura da igreja. Eu, pastor Diogo, deixar um abraço aqui, pastor Diogo, tá? Que bom vê-lo aqui com a gente, tá? Vou precisar sair agora, mas em outros momentos aí, de repente, amanhã eu troco umas mensagens para o irmão. Tá bom, querido? Maravilha, Deus o abençoe. Prazer revê-lo também. Abraço a todos. Valeu. Obrigado, pastor Adriano. Fábia. Graça e paz. Os irmãos estão me ouvindo? Sim, pode ir em frente. Graça e paz, pastor Adriano. E agradeço a todos aí pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar de Manaus, Amazonas, né, e desenvolver trabalhos lá com igrejas batistas, queridos amados pastores e irmãos que ali cultivei. E estou agora com o pastor Adriano na PIB de Joinville. Para mim tem sido uma honra com esses novos amados queridos irmãos e o trabalho que o pastor tem desenvolvido na igreja. Observando aquilo que o pastor Diogo falou, realmente algumas coisas me chamam a atenção. Igreja, o sentido da palavra é chamados para fora. E realmente eu acho que a igreja chegou o momento de realmente nós trabalharmos e intensificarmos isso. Mobilizar a igreja, preparar e desenvolver realmente obreiros e assim enviá-los, porque realmente assim Jesus fez, né? Chamou discípulos para estar junto deles, não apenas para andar com ele, mas Jesus capacitou esses discípulos para que em tempos mais, né, após a partida de Cristo para a glória, eles pudessem dar continuidade à expansão do reino de Deus. Então, eu vejo e pude observar pontos importantes, a centralidade da palavra e da mensagem evangelística. Eu realmente sou também desse ponto, viu, pastor Diogo, da questão do apelo. Uma vez eu realmente o pastor me deu oportunidade para levar uma mensagem, porque eu sempre gostei de trabalhar como diácono, ajudando a igreja, e me deu aquela vontade de fazer isso. E eu fiz ali como sentido de um convite, queria fazer um convite àqueles que realmente estão aqui nessa noite, e realmente, para surpresa, alguns irmãos apareceram, esses irmãos foram acompanhados, né, foram doutrinados, e graças a Deus, firmes estão nos caminhos de Deus, e às vezes a gente realmente essas questões elas precisam realmente ser a gente colocar assim observação, porque eu lembro que um padre na igreja onde eu fazia parte, ele foi convidado para pregar em missões nacionais, e hoje ele é missionário aí no Nordeste, né? Eu não estou lembrado o nome dele. Ele falou que foi numa igreja bastante antiga lá em São Paulo, uma igreja bem histórica, e ele sentiu o desejo de fazer um convite à igreja ali, que queria entregar a vida a Cristo, enfim. E, para surpresa dele, né, algumas pessoas vieram. No final do culto, uma pessoa procurou ele, e essa pessoa era o diácono da igreja, com mais de 30 anos de diaconato da igreja. Falou que sentia a necessidade, porque ele entendia, e ele ia para a igreja apenas por hábitos religiosos. Quarta e domingo e vice-versa, que se tornou algo religioso. Então, a igreja, ela realmente, nós precisamos trabalhar muito isso, pastor, e se o senhor pudesse, em tempos oportunos, mais aí para frente, trabalhar sobre a questão da internet. Eu acho que aquilo que a gente puder fazer, que estiver à nossa disposição, como uma rádio, né, cristã, como, enfim, um canal, né, para a gente poder realmente se edificar e mutuamente realmente
ver o crescimento e expansão do reino de Deus. Isso é importante, e muitas coisas que foram colocadas aqui me edificaram muito e me têm levado a profundas reflexões, até para a minha vida pessoal também. Eu quero agradecer de coração, né, Deus, e Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, Fabiano. Sobre o assunto da internet, sobre o assunto da internet, Fernando, o uso das redes sociais como ferramenta de evangelização, eu quero sugerir o pastor Fabrício Freitas, tá bom? Seria uma boa pessoa para poder falar a respeito desse tema. Maravilha, pastor. Pastor Jason está na... Fernando, eu posso interromper rapidinho? Porque eu também estou na porta do meu TGM aqui e eu queria falar com o pastor Diogo. Pastor Jason, tu me dá essa oportunidade? Vai na frente, irmão. Vamos, irmão, segue. Obrigado. Pastor Diogo, que saudade. Tá fazendo falta aqui uma visita. E assim que eu estiver no Rio de Janeiro, eu faço uma visita para você também. Com certeza. O que eu ia falar é só sobre a questão de cultura. Foi uma das primeiras coisas que nós conversamos aqui na nossa igreja, é essa cultura. Qual cultura nós queremos para atingir a comunidade e toda a cidade? O pastor Adriano, ele fala que ele é um pastor da cidade. E de fato, né? Então, para isso, a gente tem que ter uma cultura muito forte. E uma coisa que quebra muito a cultura do reino é a religiosidade. É uma das coisas que nós temos enfrentado e combatido com uma nova cultura, ou com a cultura correta, melhor fala, né? Com a cultura correta. Então, dentro disso, é muito interessante que a gente venha pensar como é que nós estamos vivendo essa cultura do reino. A gente tem vivido muito para cristãos, ou somente estamos vivendo, ou realmente estamos vivendo algo para aqueles que estão de fora. De fato, que Colossenses capítulo 3 vai dizer, né, que a gente tem que louvar, adorar uns com os outros. Temos que dar uns com os outros, mas o reino ele também demanda de um crescimento. Mas é isso. A gente também está trabalhando com pequenos grupos, e os pequenos grupos eles ajudam muito na evangelização, e os RDs também. Assim, os RDs, acredito eu, que até mais. Até mais. A última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, o pastor que eu estava conversando, o pastor do meu irmão, falou assim: cara, hoje a gente está tendo que viver pregando para crente, porque está difícil. Os cristãos eles estão perdendo um pouco do princípio. E princípio é a palavra que a gente não pode perder. Né? O pastor Fabrício Freitas tem essa questão do livro dele, né? De volta aos princípios, e é o que tem rodeado a nossa mente aqui na igreja e tem ajudado bastante. Mas é isso, desculpa o tempo aí, desculpa, pastor Jason, de ter tomado a sua fala. Perdão. E um grande abraço, pastor Diogo. Abraço, Marcelinho. Saudade de você também. Saudade de Joinville. Abração. Pastor Diogo, sempre é um prazer ouvi-lo e sou muito edificado sempre quando ouço suas experiências e a forma pedagógica com que você fala de forma muito profunda nas Escrituras, e louvar a Deus por esse tempo mais uma vez. O livrinho que o pastor Diogo incentivou, né, e que eu quero fazer destaque é a questão, o poder que a oração tem na evangelização. E estávamos falando isso domingo com a equipe da nossa igreja, que vê algumas complexidades, algumas barreiras. Mas eu não sei muito de teologia, mas tenho minha caminhada com Cristo, está muito curtinho, eu preciso de alguém. Falou, olha, um fato muito simples é você dizer para alguém que está orando por ela. Você já cria um relacionamento com aquilo, né? E a vida realmente de oração é a coisa mais simples possível que um cristão pode fazer, é orar por alguém, depois orar com alguém. E aí, porque as pessoas acham que evangelizar é levar para a igreja, né? Elas querem pular etapas nesse sentido. E um ponto que também o pastor colocou, a questão dessa cultura, eu vou chover aqui no molhado e não vou mais ficar repetindo, está muito claro, essa cultura de evangelização que a igreja realmente precisa ter. Eu acabei de ler também esse livro que o pastor indicou, Plantando Igrejas Missionais, lá do Ed, que fala ali sobre uma estratégia dos 4 minutos que ele fala, né? Que é uma coisa simples que você pode fazer. Como é que você está? Se apresentar, eu sou fulano de tal, para sentir, quando ele fala aí dessa questão da igreja acolhedora, né? Desse exemplo de se colocar no lugar do outro, como nós
agiríamos nesse sentido. Muito interessante como a resistência a essa cultura para ser quebrada é difícil, né? Porque as pessoas são mais consumidoras de Deus do que engajadas na missão de Deus. E realmente é um desafio e um puxão de orelha para nós, porque o pastor fala muito de evangelização, ele incentiva a evangelizar, mas se a igreja não vivenciar isso na prática com o seu pastor, né, tendo ele como uma inspiração, é chover no molhado, no sentido de não vai compreender que é preciso, mas vai ficar na teoria, né? E para terminar, esse senso de missão, parece que os cristãos precisam, de fato, realmente ser relembrados. Essa visão, esse importante trabalho do Ministério Pastoral de aperfeiçoar os santos no cumprimento da sua grande missão, de que nós não somos mais um na sociedade, que nós não somos meros pagadores de boleto esperando a vinda de Jesus. E realmente, começando nós, os pastores, nos reeducarmos, colocar isso não como algo opcional, mas como algo prioritário, inquestionável, tanto do ponto de vista pessoal, que às vezes a gente está muito rodeado de crente, a gente precisa furar a bolha e se relacionar com as pessoas da cidade, e esse é um desafio, pelo menos para mim também, constante. Muri, ele tinha um propósito, evangelizar pelo menos uma pessoa por dia, né? Então, se a gente colocar isso como desafio, meu Deus, vir no vizinho, na rua, nos frentistas, como esses exemplos, mas só que a gente, às vezes, está muito acomodado, se envolvendo em outras coisas secundárias, quando a prioridade, às vezes, a gente se convence que que o secundário é mais urgente e prioritário do que o essencial. Então, realmente, eu preciso assumir uma postura mais de um evangelista. Foi muito bom. Obrigado. Maravilha, obrigado, pastor Jason, obrigado, pastor Diogo, mais uma vez. Agradeço imensamente, e se o senhor puder compartilhar depois ali o PowerPoint e os links, com certeza vou encaminhar aqui para o pessoal, são muito, muito úteis, né, muito importantes também. E, enfim, acho que nós podemos encerrar com uma oração. Queria pedir que o pastor Diogo agradecesse por esse tempo. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor está à frente de nossa vida, nos liderando. Obrigado pela tua palavra, que é sempre viva, eficaz e penetra o nosso coração, nos dando discernimento, tirando-nos do lugar de conforto, indiferença e nos levando a fazer mais para ti. Pedimos que, pelo poder do teu Espírito, sejamos pastores ainda mais evangelistas e levemos a igreja a evangelizar também em uma cultura de acolhimento, em um culto que faça sentido para os não crentes e a tua palavra seja proclamada. Abençoe aqueles que não puderam vir, aqueles que já saíram. Guarde-os todos, ó Pai, debaixo da tua providência. Te clamamos em especial agora pelos moradores ali do Sul, do Rio Grande do Sul, que têm passado por essa calamidade, que o Senhor dê alívio, dê conforto, e estenda a tua mão de misericórdia sobre a tua igreja ali, o teu povo que está passando por essa dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, irmãos. Amém. Obrigado Forte pelo abraço. convite, obrigado pela lembrança. E nossa próxima reunião será em Blumenau, no dia 29 de junho. Pastor Vanderlei Marins vai estar conosco. Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.